Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez. Então vamos abrir a palavra do Senhor, que está lá em Êxodo 16. Êxodo 16, vou ler a partir do 1 até o 4. Vou beber uma aguinha aqui. Obrigado. Estava procurando do outro lado aqui. Bem, acho que aí deu tempo de todo mundo abrir a palavra. E diz assim a palavra do Senhor. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Amém? Podem se assentar. Primeira coisa que chama atenção nesse texto, toda vez que a gente lê, é que o povo gosta de uma murmuração, né? Gosta de uma murmuração. Se tiver alguém para murmurar contra ainda, melhor ainda. Né? Se tiver lá alguém para murmurar, para reclamar, aí é melhor ainda. Porque aí tem alvo a murmuração. E o povo, não é só o povo de Deus, né? A gente fala aqui, acho que é o povo em geral. É no trabalho, você vê gente murmurando, reclamando. É na escola, gente murmurando, reclamando. É entre os amigos, gente murmurando e reclamando. E aqui na casa de Deus, como nós somos gente também, né? Até que provem o contrário, crente também é gente. Então, a gente também comete bastante esse pecado, né? De murmuração. Não é essa palavra, mas é isso. É a primeira coisa que chama atenção nesse texto aqui, que bate direto, né? Eu queria falar mais nesse texto, na verdade, sobre o maná. A gente vê muitas vezes o maná sendo pregado, né, em diversas plataformas aí, ou até mesmo a gente já viu sendo pregado como provisão divina, que né? A provisão é o que simboliza a provisão divina sobre o seu povo. Mas tem muitos outros ensinamentos que a gente pode pegar e entender melhor sobre o que é o maná na nossa vida, quando ele chega. Como é que a gente faz? Como a gente vai utilizar o maná que é nos dado? Para abordar esses outros aspectos, queria dizer que se tiver, ó Deus, me manda o maná,
Fique esperto, porque ele vai mandar o deserto também, porque é lá que ele entrega o maná, tá? Então, no deserto, é te entregado o maná. E a gente fica, ó Deus, manda o maná de hoje. A gente se esquece dessa pequena parte em que o maná foi enviado no deserto. O povo precisa passar pelo deserto. Nós precisamos passar pelo deserto. Em algum momento, você vai passar, ou está passando pelo deserto, ou até já passou pelo deserto. E o deserto é um lugar de maravilha de Deus. Lá, Deus faz maravilhas. Ele dá sinais de maravilhas, primeiramente para o povo entrar no deserto, no Êxodo, quando eles fugiram do Egito. Ele dá sinais de maravilhas e fala, olha, eu estou contigo. Você vai passar um deserto, mas você vai ter o que lembrar quando eu fiz aquelas maravilhas por você. Você vai ter no que se apegar. A gente usa o maná, às vezes, para falar da providência de vida, divina diária nas nossas vidas. E não é exatamente isso, tá? É aquela providência de que Deus está sempre conosco, de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até aí está tudo certo. Só que aí é uma cooperação divina ao homem. Por exemplo, eu vou plantar. Se Deus não fizer chover, eu não colho nada. Então eu plantei, com a cooperação divina, o Senhor me abençoou com a chuva. Eu fui ao trabalho, Deus me abençoou com o negócio. Deus me abençoou. Assim que eu me movi, sempre na direção em que Deus nos mostra. Então, eu me movo, como Deus quer que eu me mova. E tem uma cooperação divina, a qual faz a minha vida prosperar. Mas o maná é um pouquinho diferente. No maná não tem cooperação nenhuma do homem. Zero cooperação do homem. Porque o homem não pode fazer nada. Não há o que o homem fazer ali. O que o ser humano, naquela situação, poderia fazer? Plantar no deserto? Vai colher o quê? Caçar no deserto? Ou ter criação no deserto? Ia dar de comer o quê para a criação? Nesse sentido, o maná é totalmente de Deus. É totalmente divino. É algo que você não fez nada. Não aquele que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que é um pouquinho diferente. Porque se eu amo a Deus, eu faço a sua vontade. É assim que eu demonstro amor por Deus, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele, diz a palavra do Senhor. Esses dias eu estava lá em casa e a gente estava comentando, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Só vi uma vozinha da minha filha, mentira. Mas como assim? Está escrito aqui. Ah,
Você vê as crianças lá, eu estava falando do Oriente Médio, se não me engano, passando fome, crente sendo morto. E aí? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E os perseguidos? Falei, Deus, me dá uma revelação agora, porque nesse momento me apertou. Só que nem tudo que a gente acha que é bom caminho para nós é realmente um bom caminho. Deus está sempre recalculando, né? Recalcula, porque a gente vai desviando do caminho em todos os momentos. Mas na palavra do Senhor, se a gente for ver, né, os apóstolos, como cada um morreu? A maioria morreu de maneira trágica, violenta. Foram presos. Mas lá em Mateus 5, 10, de 10 a 12, está escrito assim: Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O que eles vão receber no céu? Um grande galardão. E lá, eles terão grande honra. Fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E até nisso, Deus cooperou. Falando, meus filhos, vocês vão ser perseguidos e mortos. Mas aqui, quando a vida não é mais finita, aqui, quando a vida é eterna, a honra vai ser sua. O galardão vai ser seu. Você vai ter mais divisa aqui, ó. Vai ter uma estrelinha a mais. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que a gente não veja, ainda que a gente não enxergue. Mas esse não é o maná. Tudo coopera. É uma cooperação. Operação do homem, Deus abençoando. Que se Deus também não abençoar, irmão, acontece nada. Se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Em alguns momentos da nossa vida, a gente chega no momento que fala assim, Senhor, agora não dá mais. Agora não tem mais jeito. Não tem o que o meu braço faça. Não tem o que a minha força faça. Não tem mais como eu fazer e o Senhor me cooperar comigo. O Senhor vai ter que entregar. Esse é o maná. Esse é aquele entregue para o povo dele. Isso depois de todas as maravilhas que foram feitas lá no Egito, para que o faraó os deixassem sair, os deixassem ir embora. Eles viram tudo de perto, eles estavam lá, vira e mexe, na reunião de homens, daqui na forja com o Tiago, eu falo, nossa, em qual momento histórico você gostaria de estar, né? Se você pudesse voltar. Escolhe um aí. Ah, não dá. Eu queria votar nesse. Ah, não, eu queria votar naquele outro lá.
Ah, não, você lembrou bem, acho que esse aí é melhor. E a gente fica imaginando esses momentos. E acaba também não vivendo nenhum. Onde estão os seus? Agora. Onde estão seus parentes? Amigo, irmão. Onde estão? Cadê seus amigos? Onde estão? Cadê seus vizinhos? Onde estão? A igreja está com 20% do que ela pode aqui hoje. Onde estão os seus? Estão no inferno? Onde estão os meus? Onde estão os meus? Está no inferno não é uma pergunta, é uma afirmação. Sabe onde eles estão? Eles estão no inferno. Se a gente não levar a palavra que resgata, às vezes estão perdidos e precisando desse maná e não tem nem a força para alcançar. Onde estão os nossos? Ou a gente vai se preocupar só com a nossa família? Só com o nosso núcleo familiar, aquele que é esposa, marido, filho, pai. Onde estão os nossos? Então, o maná é o anúncio de que você está no deserto. Então, quando Deus entrega, sem cooperação nenhuma, às vezes a gente até se recusa a entender que está no deserto. Eu sou assim. Eu me recuso a achar que estou no deserto. Aí Deus vai e entrega algo que eu não esperava, não teve nenhuma cooperação minha. Fala, toma. Quando Deus faz isso, Ele está dizendo para você, olha, você está no deserto, querendo ou não. Mas se prepare, porque eu estou contigo. Se Deus está entregando o maná, você está no deserto, mas é um prenúncio de que o Senhor está contigo. É um anúncio do deserto? É. Mas é um anúncio de que o Senhor está com você. O que é melhor? Está lá nos pastos verdejantes? Sem Deus? Ou está no deserto? Com Deus? Maná é o anúncio também de que o Senhor está contigo. Anúncio de deserto, mas o Senhor está contigo. Mas tem uma outra faceta aí dele. É a provação. Você voltar um pouquinho lá, no versículo 4, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. Então, é um anúncio do deserto, o anúncio de que Deus está com você, e a prova de que se você vai andar com Ele ou não. Porque quando Ele mandou, Ele não mandou só o maná, toma aí. Ele mandou o maná e deu instruções de como usá-lo. Quando Ele entrega alguma coisa na sua mão, maná, vindo do céu, não teve cooperação nenhuma sua, Ele também vai te dar exatamente
como você deve usar aquilo. E isso vai te provar se você está com ele ou não. Tem uma péssima notícia para vocês. O povo falhou miseravelmente. O povo não venceu essa aprovação. O povo de Israel. Tanto que nenhum saiu do deserto. Eles foram provados e falharam de maneira miserável. Deus fala assim: olha, eu vou mandar dos céus um alimento para vocês. Façam o seguinte, vai lá, cada um pega lá um punhado, o punhado que vai comer, e leva para casa. Vai isso até o sexto dia, ou até a sexta, e depois pega a porção dobrada para não ter que pegar no sábado. Só que o povo ainda assim não acreditava nas maravilhas do Senhor. Aí, o que o infeliz foi lá e fez? Foi lá e pegou mais. Falou assim, não, depois de ter visto tudo que Deus tinha feito, e a instrução de como deveria usar o maná enviado, falou, não, vai que Deus esqueceu. Vai que amanhã ele esquece. Ah, tem muita coisa para fazer, sabe como é que é? Ah, esqueci. Vai que Deus não lembra, né? Não lembra que eu estou aqui e não manda o maná de amanhã. Então eu vou pegar a porção de amanhã também. O que aconteceu com a porção que ele pegou a mais? Apodreceu. Lixo. Bicho comeu. O que eu estou querendo dizer? Que o Senhor envia o maná e fala assim, use dessa forma. Se você não usar dessa forma, vai apodrecer e nunca mais você vai ver aquele maná. Olha, faça isso com a provisão que eu estou te dando hoje. Vou guardar no banco. Sabe por quê? Porque eu não sei, né? Deus é o culpado. O que acontece? Se for dinheiro, meu irmão, vai sumir e você não vai saber nem para onde foi. Você não vai saber nem para onde foi. E você não fez nada. E adivinha? Essa aprovação que o povo passou, você também falhou miseravelmente. Estou dizendo isso aqui hoje, parece que é duro, e é. Eu não sei se tem alguém que recebeu aqui o maná. E Deus está falando no coração. Ou até na internet, a gente tá chique no YouTube, né? E vai perder tudo e ver o bicho comer. Porque não seguiu aquilo que Deus mostrou. Deserto. Deus está contigo. Deus te prova com o maná. Tudo isso dá para tirar daí. Vocês pensaram que nenhum deles viu a terra prometida? E que às vezes, nós, por não fazermos aquilo que o Senhor está falando para fazer, a gente também não vai ver aquilo que Deus prometeu? Já aconteceu comigo.
prometeu uma coisa, falei, não, vou guardar esse dinheiro. Sei nem que... Eu acho que em algum momento já aconteceu com quase todo mundo. Mas seus filhos puderam entrar na terra prometida. Então, deserto, Deus está contigo. Ele te prova. E no final, você tem um tempo de maná. Você não vai receber a vida inteira desse maná. Porque não é o propósito de Deus. É só para aquele momento em que você não consegue, em que não dá, não tem maneiras de você prover nada na sua vida. Aí Deus é o Deus faz a provisão. Deus faz a provisão. Só Ele, sem cooperação humana. Não que Ele precise da nossa cooperação, tá, gente? Deus não precisa da nossa cooperação para nada. Mas eu fico muito feliz em ser co-participante das obras do Senhor. Na minha vida, na vida da igreja, que a gente vê aqui pintar, né? Aí eu estava falando com a Ana, né? Não, podia ter o dinheiro para pagar alguém, mas não é sobre isso, né? Não é sobre isso. É sobre a gente fazer a obra junto. É sobre a gente estar aqui. É sobre daqui 15 anos eu falar que nem o Mir, né? Eu vim aqui e falar assim, Deus viu o seu esforço. Eu quero viver essa experiência também. Nós temos aqui. Mas o maná, ele finda. Lá em Josué 5, de 9 a 12, diz assim: Josué 5, de 9 a 12. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Agora imagina, eles que estavam há pouco no deserto, agora estão nas campinas de Jericó. Tem gente que ali, tem gente não, ninguém viu nada além do deserto. 11. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram do fruto da terra de Canaã. Depois de muito tempo recebendo maná, pode acontecer de se acostumar com aquilo. Tá tranquilo, né? Estou recebendo aqui um maná, é um salário do INSS, né, Cláudio? Estou recebendo, tem gente que não quer ser curado, porque o maná não cesse. O encerramento do maná significa que você chegou na terra prometida.
Tem gente que fica com medo, e eu não quero. E não entra na terra prometida, porque não quer deixar o maná de lado. E deixa de entrar na terra prometida por isso. Quando o maná cessa, Deus está dizendo assim: você chegou, meu filho. Você já está aqui. E você vai agora comer do que a terra te dá. Agora imagina, aquele povo que não tinha visto nada disso. Estava só no deserto. E de repente, viu comida, frutas. Não que o maná não seja bom. Ele é bom. Mas, se você está na terra prometida, você não precisa dele. Lá em Gênesis 3, quando da queda do homem, Deus fala assim: e agora, com o suor do seu trabalho, você vai comer o pão. Né? Ali, eu creio que além de uma consequência do pecado, é uma ordenança de Deus. E nós, fazendo como consequência ou não uma ordenança de Deus, nosso coração fica mais alegre. Se eu estou num trabalho em que tudo flui, tudo acontece, eu sou reconhecido e ganho dinheiro, claro. Se tudo isso acontece, é maravilhoso, não é? Deus está abençoando. Eu estou comendo o pão com o suor do meu rosto, mas foi Deus que falou lá para você fazer isso lá no começo. Então aqui, aqueles homens, falam, agora a gente vai poder plantar, colher, cultivar e cumprir uma determinação inicial lá. Falou, você comerá o pão com o suor do teu rosto. Esses aqui ainda não tinham visto. Imagina, 40 anos no deserto. Não tinham visto nada disso. E agora eles estavam na terra prometida. Então, maná significa que você está no deserto, mas que o Senhor está contigo. E que você vai ser provado. E que o final do maná, o fim dele, quando ele se finda, quer dizer que você chegou na terra prometida e que agora vai poder colher do fruto do seu trabalho. Mas não se apegue ao maná. Não se apegue a ele. Que a gente se apega até a essa vida. E para mim, quando nós estivermos lá no céu, né, a gente vai olhar, nossa, foi um sopro. Foi isso. Quando estivermos lá na eternidade. Só que não foi nada. Mas quem vai estar lá na eternidade contigo? Quem dos seus amigos está aí do seu lado agora? Quem dos seus parentes está aí do seu lado agora? Quem dos seus vizinhos está aí do seu lado agora? Com quem que a gente vai compartilhar esse momento maravilhoso? Você acha que o maná acabou? Não. Apocalipse 2,17, a gente viu isso na escola bíblica. E diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Lá, a gente vai receber o maná
porque a gente não consegue fazer mais nada? Não. Vai receber porque a gente não precisa fazer mais nada. Não haverá mais cooperação. E sim deleite na presença do Senhor. Lá eu vou estar com Ele. E eu não vou precisar fazer mais nada. Eu não vou precisar nem da luz do sol. Porque o Senhor vai ser a nossa luz. Ele vai me dar o maná escondido. Na palavra fala que quando eles comiam maná parecia bolo de mel. Imagine esse maná escondido. É algo ainda mais maravilhoso. Agora, toda a provisão, tudo o que você precisa, é Deus que vai dar. A presença dele vai ser 100%. Tudo ali você vai estar em comunhão com o Pai. Recebendo desse maná escondido. Você quer que os seus recebam do maná escondido? Você quer que os seus estejam também lá nesse momento, onde eles não vão precisar fazer mais nada? Só se deleitar na presença do Senhor. E lá, nesse momento, eu quero estar com cada um de vocês. E também quero estar com os meus. Se o Senhor te entregou o maná, faça como Ele disse para fazer. Não seja reprovado. Esteja com o Senhor. E chegue à terra prometida, onde você não vai mais precisar receber. E vai receber só quando estiver na glória, quando nós estivermos juntos lá. Amém? Que Deus abençoe a cada um aqui, essa palavra lá no coração de cada um de vocês.